História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. A Terceira Cruzada, a Cruzada dos Reis. 21 de janeiro de 1189. Henrique II, rei de Inglaterra, meu 28º, 29º e 31º avô, seu filho, o príncipe Ricardo Coração de Leão, meu 27º tio-avô, Frederico I Barba Ruiva, imperador do Sacro Império Romano Germânico, meu 27º a 31º avô, 5 vezes meu avô, e Filipe II Augusto, rei de França, reúnem os seus exércitos dando início à Terceira Cruzada. A Terceira Cruzada, de 1189 a 1192, promovida pelo Papa Gregório VIII, após a tomada de Jerusalém por Saladino em 1187, foi denominada a Cruzada dos Reis. É assim denominada pela participação dos três principais soberanos europeus da época, Filipe Augusto, rei de França, Frederico Barba Ruiva, Sacro Imperador Romano Germânico, e Ricardo Coração de Leão, rei de Inglaterra, constituindo a maior força cruzada formada desde 1095. A novidade desta cruzada foi a participação dos cavaleiros teutónicos. A Cruzada. As disputas entre os Estados Cruzados e a ameaça do sultão Saladino, que se apoderara de Jerusalém em outubro de 1187, levaram o Papa Gregório VIII a lançar imediatamente uma nova cruzada, com o apoio de vários monarcas entre os quais o imperador germânico Frederico Barba Ruiva, o rei Filipe Augusto de França, e Henrique II, rei de Inglaterra, depois substituído pelo seu filho e sucessor, Ricardo I, Coração de Leão. O imperador Frederico Barba Ruiva, atendendo os apelos do Papa, partiu com o exército alemão de Ratisbona e tomou o itinerário danubiano pela Europa do Leste, atravessando com sucesso a península da Ásia Menor. Na Cilícia, ao atravessar o Selev, hoje Koksu, um dos rios da Anatólia Oriental, Frederico caiu do cavalo e não conseguindo levantar-se, devido ao peso da armadura que vestia, morreu afogado. Da sua morte resultou, na prática, o fim desse núcleo. Os franceses e ingleses foram pelo mar em direção a Acre, na costa setentrional da Terra Santa. Em abril de 1191 os franceses alcançam Acre, no litoral da Terra Santa, e 2 meses depois junta-se-lhes Ricardo. Ao fim de um mês de assédio, os cruzados tomam a praça da cidade e rumaram para Jerusalém, agora sem o rei francês, que regressara ao seu país, depois do cerco de Acre. Ainda em 1191, em Arsuf, Ricardo Coração de Leão derrotou as forças muçulmanas e ocupou novamente Jaffa, atual Tel Aviv. Se Ricardo Coração de Leão conseguiu alguns atos notáveis, a conquista de Chipre, que se tornou um reino latino em 1197, Acre, Jaffa e uma série de vitórias contra efetivos superiores, também não evitaram massacrar prisioneiros. Ao conseguir garantir a cidade de São João de Acre para as mãos da cristandade, Ricardo conquistou o título de Coração de Leão. Com Saladino, teve um adversário à altura, combatendo e travando uma batalha tática. Apesar de inimigos e de nunca terem se encontrado pessoalmente, Saladino e Ricardo respeitavam-se. Trocaram presentes e honrarias, culminando em 1192, num acordo entre os dois soberanos. Os cristãos mantinham o que tinham conquistado na Palestina e obtinham o direito de peregrinação, desde que desarmados, a Jerusalém, que ficaria em mãos muçulmanas. Isso transformou São João de Acre na capital dos Estados Latinos na Terra Santa. Embora o almejo maior não tenha sido alcançado, que era a conquista da Cidade Santa, alguns resultados tinham sido obtidos. Saladino vira a sua carreira de vitórias iniciais entrar num certo impasse e o território de ultramar, o nome que era dado aos reinos cruzados no Oriente, sobrevivera. Com isso terminou a Terceira Cruzada que, embora não tenha conseguido recuperar Jerusalém, consolidou os Estados cristãos do Oriente. Após a trégua que fez com Saladino, Ricardo voltou à Inglaterra sem jamais ter entrado na Cidade Santa. Naufragou. Foi preso pelo Duque de Áustria, cujo estandarte removera das muralhas de Acre quando da conquista desta cidade, e acabou sendo vendido ao imperador germânico que o libertou mediante um resgate. Henrique II, rei de Inglaterra, nasceu em Le Mans, a 4 de março de 1133, e morreu em Chinon, a 6 de julho de 1189, era filho de Godofredo V Plantageneta, conde de Anjou, e de Matilde, rainha de Inglaterra, neto paterno de Fulco V, conde de Anjou, rei de Jerusalém, e de Ermengarda de Beaugense, condessa de Maine e neto materno de Henrique I, rei de Inglaterra, e de Matilde da Escócia, princesa da Escócia, filha de Santa Margarida, rainha da Escócia, e de Malcolm III, rei da Escócia. Henrique II ou Henrique Plantageneta foi rei de Inglaterra de 1154 até sua morte e patriarca da dinastia Plantageneta. Foi também conde de Anjou, conde de Maine, duque da Normandia, duque da Aquitânia, conde de Nantz e lord da Irlanda. Em vários momentos, também controlou Gales, Escócia e a Bretanha. Era filho de Godofredo V, conde de Anjou, e de Matilde de Inglaterra, filha do rei Henrique I de Inglaterra. Henrique II envolveu-se, aos 14 anos, nos esforços de sua mãe para reivindicar o trono inglês ocupado por Estevão de Blois. Henrique foi feito duque da Normandia e herdou Anjou em 1151, casando-se pouco tempo depois com Leonor da Aquitânia,
cujo casamento com o rei Luís VII de França havia sido anulado. Estevão concordou com um tratado de paz depois de uma expedição de Henrique à Inglaterra, em 1153. Estevão morreu no ano seguinte e Henrique ascendeu ao trono. Henrique era um governante energético e, por vezes, implacável, motivado por um desejo de restaurar as terras e privilégios de seu avô. Durante os seus primeiros anos de reinado, restaurou a administração real, restabeleceu a hegemonia sobre Gales e conseguiu o controle total das suas terras em Anjou, Maine e Touraine. O desejo de Henrique de reformar a relação com a Igreja Católica levou a um conflito com seu antigo amigo Tomás Becket, o arcebispo da Cantuária. Essa controvérsia durou boa parte da década de 1160 e resultou na morte de Becket, em 1170. Logo a seguir, começou em conflito com Luís VII e os dois reis travaram, durante décadas, aquilo que foi chamada de Guerra Fria. Henrique expandiu o seu império, frequentemente às custas de Luís, tomando a Bretanha e indo para o sul até Toulouse. Apesar de várias conferências de paz e tratados, nenhum acordo duradouro foi alcançado. Ele controlava por volta de 1172 a Inglaterra, boa parte de Gales, a metade leste da Irlanda e a metade oeste da França, uma área que posteriormente foi chamada de Império Angevino. Henrique II, rei de Inglaterra e Leonor da Aquitânia, minha 28ª, 29ª e 31ª avó, tiveram 8 filhos. Guilherme de Inglaterra, conde de Poitiers. Henrique, Rex Filius, de Inglaterra, casou com Margarida, princesa de França. Matilde, princesa de Inglaterra, casou com Henrique XII, o Leão, duque da Baviera. Ricardo I Coração de Leão, rei de Inglaterra, casou com Berengaria, infanta de Navarra, sem descendência. Godofredo Plantageneta, duque da Bretanha, casou com Constance de Penthièvre, duquesa de Bretanha. Leonor Plantageneta, princesa de Inglaterra, rainha consorte de Castela, casou com Afonso VIII, rei de Castela, meus 27º, 28º e 30º avós. Joana, princesa de Inglaterra, casou com Guilherme II, rei da Sicília e casou com Raimundo VI, conde de Toulouse. João, sem terra, rei de Inglaterra, casou com Isabela de Gloucester e casou com Isabel de Angoulême. Ricardo I Coração de Leão, rei de Inglaterra, nasceu em Oxford, 8 de setembro de 1157, e morreu em França, em Chalos, a 6 de abril de 1199, era filho de Henrique II, rei de Inglaterra e de Leonor da Aquitânia, neto paterno de Godofredo V Plantageneta, conde de Anjou, filho de Fulco V, rei de Jerusalém, e de Matilde, rainha de Inglaterra, filha de Henrique I, rei de Inglaterra, e neto materno de Guilherme X, duque da Aquitânia e de Leonor de Châtellerault. Ricardo I, também conhecido como Ricardo Coração de Leão, por sua grande reputação como guerreiro e líder militar, foi rei da Inglaterra de 6 de julho de 1189 até sua morte. Também foi duque da Normandia, Aquitânia e Gasconha, senhor do Chipre, conde de Anjou, main e suzerano da Bretanha em vários momentos durante o mesmo período. Ricardo era o terceiro filho do rei Henrique II de Inglaterra e da rainha Leonor da Aquitânia. Aos 16 anos, Ricardo comandou seu próprio exército, acabando com rebeliões contra seu pai em Poitou. Foi o principal comandante cristão durante a Terceira Cruzada, liderando a campanha depois da saída de Filipe II Augusto, rei de França, conseguindo consideráveis vitórias contra Saladino, o líder muçulmano, mesmo não tendo conseguido conquistar Jerusalém. Frederico I, Barba Ruiva, imperador do Sacro Império Romano Germânico, nasceu em 1123 e morreu em 10 de junho de 1190, era filho de Frederico II, duque de Suábia e de Judite Duquesa da Baviera, neto paterno de Frederico I, duque de Suábia e de Inês da Alemanha, filha de Henrique IV, imperador do Sacro Império Romano Germânico e neto materno de Henrique IX, duque da Baviera e de Wulfilde da Saxónia. Frederico, Barba Ruiva era descendente do imperador Carlos Magno, por via paterna. Frederico Barba Ruiva foi imperador romano-germânico de 1155 até sua morte, em 1190. Foi eleito rei da Alemanha em Frankfurt em 4 de março de 1152 e coroado, em Aachen, 5 dias depois. Tornou-se rei da Itália em 1155 e foi formalmente coroado como monarca supremo do Império Romano Germânico pelo Papa Alexandre IV em 18 de junho de 1155. 2 anos mais tarde, o termo sacrum, sagrado, ou sacro, foi utilizado pela primeira vez para se referir ao Império. Foi também coroado rei da Borgonha, na cidade de Arles, a 30 de junho de 1178. Frederico recebeu o nome de Barba Ruiva pelas cidades italianas que tentou governar. Em alemão ele era conhecido como Kaiser Rotbart, Imperador Barba Ruiva. Antes da sua eleição para imperador, Frederico tinha herdado o comando do Ducado da Suábia. Terceira Cruzada e a sua morte. O Papa Urbano III faleceu em 1187 e foi sucedido por Gregório VIII, que estava mais preocupado com as notícias turbulentas que vinham da Terra Santa do que com as disputas de poder com Barba Ruiva.
Após fazer as pazes com o novo Papa, Frederico jurou levar a cruz de Cristo na Dieta de Mainz, em 1188. Frederico embarcou então na Terceira Cruzada, uma grande expedição conjunta com os franceses, liderados pelo rei Filipe II Augusto, e os ingleses, sob comando do rei Ricardo Coração de Leão. O imperador Frederico organizou um exército de 100.000 homens, incluindo 20.000 cavaleiros, e partiu, por terra, para a Terra Santa. Alguns historiadores, contudo, acreditam que estes números são exagerados e que na verdade o número de soldados que levou girava em torno de 15.000 homens, incluindo 3.000 cavaleiros. Os cruzados passaram pela Hungria, Sérvia e Bulgária antes de entrar no território bizantino, chegando a Constantinopla no outono de 1189. A situação era complicada devido a um pacto secreto do imperador de Constantinopla e Saladino, o líder dos sarracenos, que Frederico ficou conhecendo devido a um aviso que lhe chegou, através de uma carta de Sibila de Anjou, ex-rainha de Jerusalém. Enquanto estava na Hungria, Barba Ruiva, pessoalmente, pediu ao príncipe Géza, irmão do Bey Bela III da Hungria, para se juntar à cruzada. O rei concordou e o exército húngaro de 2.000 homens liderados por Géza escoltou as forças do imperador alemão. Os exércitos vindos da Europa Ocidental passaram pela Anatólia, onde foram vitoriosos ao conquistarem Axir e derrotaram os turcos na Batalha de Icónio entrando na Arménia. A aproximação da numerosa tropa alemã preocupava Saladino e outros líderes muçulmanos, que começaram a reunir as suas próprias forças para confrontar os homens de Barba Ruiva. A 10 de junho de 1190, o imperador Frederico Barba Ruiva afogou-se no rio Saleve, perto do castelo de Silivke. Descendência. O primeiro casamento de Frederico Barba Ruiva, com Adelaide de Vohburg, não produziu nenhum filho e foi anulado. Do seu segundo casamento, com Beatriz da Borgonha, minha 27ª a 31ª avó, 5 vezes minha avó, nasceram os seguintes filhos, as Frederico V, Duque de Suábia. Henrique VI von Hohenstaufen, imperador do Sacro Império Romano Germânico, casou com Constança, princesa da Sicília. Nome desconhecido, da Suábia. Reinaldo da Suábia. Conrado von Hohenstaufen, Duque de Suábia, casou com Berenguela, infanta de Castela. Otton I, conde palatino da Borgonha, casou com Marguerite de Blois. Filipe de Hohenstaufen, Duque de Suábia, rei da Germânia, casou com Irene Angelina, meus 26º avós, 5 vezes meus avós. Beatrix von Hohenstaufen, Guilherme II de Thiers, conde de Chalon. Agnes von Hohenstaufen.